Oi, gente. Boa noite. A gente tá esperando só o pessoal ir entrando. Enquanto isso, vocês vão me vendo, vão chamando os amigos pra entrar. Vão vendo o Tigrão, ó, aqui que tá me acompanhando aqui nessa live. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Olha aqui quem tá fazendo a live também, ó. Vai, Tigrão. Manda um beijo pra ele. O Tigrão tá mandando um beijo pra vocês. Ele é meu companheiro de live hoje. Tá ouvindo direitinho, né? Massa. Vou esperar mais gente entrar. Ótimo. Primeira vez que eu estou aqui invadindo a live do Miraíra. Comandando. A Thalita já entrou, né? E antes de, né, falar da nossa convidada, eu quero desejar boa noite a todo mundo. Eu sou a Isaura. Que legal estar aqui nessa live hoje do Miraíra, né? Comandar essa live de memórias. E que legal poder ter essa convidada aqui, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor mesmo. E que legal, né? Eu vou falar um pouquinho dela aqui. Eu escrevi um pouquinho, né, da biografia dela, porque a mulher arrasa muito. E aí a Thalita, né? Ela entrou na escola técnica, que era o nome que se chamava do IFCE antigamente, em 1998, para cursar o ensino médio em eletrônica, com especialização em telecomunicações. E em 1999 ela entrou no GPTEC, que era o antigo nome do Miraíra, né? E aí, nesse ano de 99, foi o ano em que o grupo mudou de nome. Deixou de ser GPTEC e passou a ser Miraíra. E aí ela permaneceu no grupo durante toda a sua graduação, né? Que foi a graduação de Engenharia de Alimentos na UFC. E ela se desligou do grupo em 2007, porque ela foi fazer o doutorado dela em Engenharia Química lá na Unicamp, que foi um doutorado onde ela fez parte do doutorado também na Alemanha. Quando eu digo que a gata arrasa, é porque a gata arrasa muito. E aí, ela já atuou como pesquisadora, né, colaboradora na Unicamp, na UFC, e hoje em dia ela está como servidora lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então eu vou chamar a Thalita, já apresentei essa diva maravilhosa, essa mulher preta, cearense, incrível, né? E eu vou chamar ela pra conversar com a gente um pouquinho. Vamos nessa. Chamando. Esperar a Thalita aparecer pra conversar com a gente. Tô vendo alguns de sempre do Miraíra aqui chegando. Seja bem-vindo, pessoal. Maravilhosa! Boa noite. Já que a... Boa noite, Eu ia botar um né? Já que turbante a foto que também. me botaram foi de estumpante, então me produzi. Eu ia botar um turbante em sua homenagem também, mas eu não encontrei, né? Então eu fiquei com o cabelo assim mesmo, pra ficar linda, Tá igual a lindo. senhora, maravilhosa. Seja bem-vinda, Thalita! Oi, gente! Ai, tô nervosa, minha primeira live. Mais cedo, pessoal, eu conversei com a Thalita e ela disse que tinha um certo nervosismo com lives. Eu digo que não precisa, porque ela é maravilhosa. Então ela não precisa ter esse nervosismo com lives. Mas é também a primeira live que eu comando, então estamos juntas nessa. Tá Ah, e eu bom, vou então vamos lá. logo te dizer também que pode ser que o Bernardo acorde durante a live, então vai ter uma mamada assim ao vivo e tal, e a gente continua conversando, tá? Segue a vida. Tá, tá bom. Ei, bonita, fala Né? aí. Ele Quer falar alguma participa, já coisa? interage, já se apresenta. É. Eu tenho algumas perguntas aqui para te falar, né, para te fazer, umas perguntas que os integrantes Aham. enviaram e tal. Mas se tu quiser começar falando Sim. alguma coisa, seja bem-vinda. Pode começar. Tá bom, né?
Vou me apresentar, me chamo Thalita, né? Então, fui do Miraíra, né? Que é essa live que a gente está fazendo hoje, né? Então, para quem aqui, quem é meu amigo mais recente, não conhece meu histórico de dançarina, né? Não sabe, né? Que eu tive meus tempos de dançarina, apesar de eu comentar assim às vezes, mas muito raramente, né? Aqui, né? Mas sempre, enfim, faz parte da minha vida. Quem me conhece há um pouco mais tempo, né? De tempo assim, uns anos atrás, né? Já sabe dessa história, né? Então, participava do Miraíra, que quando eu participava na época era praticamente segunda família, né? Tinha a família de casa e tinha o Miraíra, né? Então, todas atividades e viagens e danças, então, e mutirão, né? A gente vivia muito Muito. em função do Miraíra, né? Que apesar da gente, de toda, às vezes, a rotina meio cansativa, sempre foi muito prazerosa de estar presente. E só me ausentei mesmo quando tive que mudar, porque aí não teve jeito, né? Não dava para dançar à distância. Quem sabe agora em época de pandemia, né? A gente tinha Não até é? naquela época tivesse essas tecnologias de hoje, mas aí não deu para dançar mais à distância. Aí eu fiquei, fui embora, mas sempre quando eu ia para Fortaleza participava, ou ia para os ensaios, ou ia acompanhava alguma apresentação, né, para manter esse vínculo. Aí depois, né, com as rotinas, as demandas, tudo ficou mais puxado, acabou que não deu mais para eu nem ir para os ensaios, nem aparecer assim, e aí acompanho mesmo virtualmente hoje em dia. Quando eu vou para Fortaleza aqui, acolá também encontro o pessoal, né? Geralmente nas festas, a gente vai participar dos forró, tá lá, né? Cici, a Isaura, ou Né? então dos amigos mais antigos, como o Jonas, né? A gente se encontra, que aliás, né, sou, né, das amizades que ficaram com o tempo, né? A gente se encontra e, e aí eu, enfim, fico, né, mais nesse acompanhamento. E uma coisa que eu falo que o Miraíra me ajudou muito, me levou muito, assim, em termos de crescimento, é a curiosidade em termos de com a cultura. Não só com a Sim. cultura do Brasil, mas com a cultura de todos os lugares, né? Então, de conhecer o povo lá o povo daquele lugar, de saber quais são as atividades daquele lugar. Então, quando eu vim morar aqui... Oi, Dé! Quando eu vim morar aqui no Recôncavo, né? Que o Recôncavo, assim, cheio de coisas, atividades É culturais. Então, todo diverso, lugar que eu né? vou, que eu passeio, que eu moro, eu sempre busco saber como é que é a Uhum. cultura, busco conhecer. Então, essa sede de cultura, essa procura, sempre assim. Isso eu acho que foi o Mira, isso acho não, certeza foi o Miraíra Que que trouxe, trouxe né? para minha vida, né? Que Thalita, me fez ter essa curiosidade. vamos lá. Oi, Nada, oi, Sandrinha, Um monte de oi, gente linda. Anderson, pessoal da É, torre. a primeira pergunta é como foi que você conheceu o grupo, né? Assim, hoje em dia o Miraíra ele tem um núcleo bem mais das artes, assim. Mas eu lembro na época que eu entrei também tinha muita gente de outros cursos, bem diversificado, né? E como eu falei na tua biografia aqui, né? Tu era da eletrônica, assim. Então como é que tu conheceu o Miraíra? Fala um pouquinho pra gente. Né, e falar que é eletrônica é engraçado assim, porque quando eu saí do Miraíra, Ai, nada, o nada é besta. Maravilhoso. Quando eu saí do Miraíra, já estava bem esse núcleo muito mais das artes, o pessoal da música, o pessoal das artes cênicas. Então, na minha despedida, olha quem veio mamar. Oi, Bernardo. Oi, galera! Fala, pode falar. Então, eu lembro que na minha despedida, que eu tava, eu lembro que aí a gente fez uma despedida no Miraíra, porque eu tava indo embora fazer o doutorado e tal. Aí o pessoal perguntava: "Tu vai fazer doutorado em quê?" Aí eu falava: "Onde vai fazer o quê?" Eu, engenharia química. O pessoal: "Engenharia química? Como assim? Tu não é da humanas? Tu não é das artes?" Eu disse: "Não, gente, eu sou engenheira." Aí o pessoal ficava: "Oxi."
e tu é do Miraíra? Eu disse, sou, porque... E aí, e aí, tipo, porque era isso. Antigamente, o Miraíra não tinha esse curso de artes na escola técnica, né? Então, na verdade, até eu falo que a escola técnica do Ceará, não sei se todas eram assim, tinha essa, fazia as disciplinas, né, do curso técnico e você era Sim. obrigado, tinha como disciplina obrigatória educação artística e educação física. Que aí no primeiro ano a educação física era natação e a educação artística você escolhia na casa de artes, que aí tinha pintura, teatro, um monte de coisa. Aí eu lembro que a educação física era obrigado a fazer a natação. Ah. E aí eu fiz educação artística, eu fiz pintura, artes plásticas, artes, enfim, de pintar. Enfim, Ah. pintava, aprendi. Fiz, inclusive, eu tinha até um certo talento para pintar, viu? Hoje Maravilhosa. eu tinha nada, pintava. Aí eu lembro que depois eu entrei, acho que era para fazer arte, alguma coisa, ou era educação física, eu queria fazer dança, porque eu fazia balé, eu era Sim, bailarina. Então, as eu fazia baléticas do balé Miraíra. no bairro que eu morava, eu fazia balé, e aí eu queria continuar dançando. E não dava para, tipo, eu continuar do balé, porque a escola técnica era o dia todo. Tinha disciplina de manhã e tinha a educação artística à Temos o neném tarde. chorando. Oh, Ah, Deus. pode falar. E aí eu peguei, e aí não dava mais para fazer o balé. E aí eu perguntei, aí eu fui na Casa de Artes fazer o negócio lá do jazz, acho que era da Tâmara. Hum. Era, né? Tinha um quadro lá, chamamos em casa, da bailarina. Minha mãe tinha as fotos de bailarina. Inclusive, o pessoal chegava lá em casa, do Miraíra, chegava lá em casa, minha mãe mostrava todos os álbuns de foto, aí ficava o pessoal tudo mangando de mim, né? Ficava Claro. todo mundo mangando. Porque né, ia todo mundo, era a hora, a hora da festa, era mangar de mim, porque minha mãe ia mostrar meus álbuns. Mas tudo bem. Aí a gente pegou e foi pro. Aí sim, eu ia fazer jazz com a Tâmara. Eu comecei a Sim. fazer jazz, só que, enfim, não era. A gente acabava de rir mesmo, assim, não era muito, né, o que eu queria. Aí eu já tinha visto a apresentação do Miraíra, na época GPTEC. E eu acho que eu lembro que eu tinha visto até o Lundu, era uma apresentação do Lundu. E aí achei lindo, não sei o que, achei tudo massa. Só que não entrava, o Miraíra não entrava como uma disciplina, não estava tipo no cadastro para você se inscrever como uma disciplina de Aham. arte. Não dava. Aí eu lembro que fui eu e Leane e Juliana, né? A gente foi, que era as três, né? A gente foi às três conversar com a Lurdinha, conversar com o pessoal, conversar para saber se a gente podia fazer a disciplina e essa disciplina contar como uma disciplina de artes. Sim. E aí a Lurdinha deixou. Só que, tipo, por isso que eu entrei no Miraíra, eu entrei no GPTEC um ano depois de estar já na escola técnica, porque não era. Depois foi que eu fui perguntar como é que era, se podia entrar, se Uhum. contava com disciplina. Ela disse que podia. Aí entrou eu, da minha turma, né? Entrou eu, Juliana e Leane. Sim. Aí a Ju ela ficou pouco tempo, aí permaneceu eu e a Leane. Aí a Eliane também ainda ficou bastante tempo, mas também saiu e depois ainda continuei. Depois da Eliane ainda fiquei mais um tempo, né? O vício continuou, Não deixa sair. Então, a outra né? pergunta, né, dos novos integrantes é como era a rotina na tua época, né? Assim, eu ainda peguei um pouquinho dessa rotina, que era bem puxada, e aí fala um pouquinho como é que era. Olha, eu tenho uma memória muito ruim. Ai, meu Deus do céu, peraí, vamos ver. Porque eu assisti a live do Jonas. O Jonas, acho que ele lembra até o ano. Tipo, o Jonas, Lembra pessoa, né? O tudo. Almada lembra tudo. Ai, meu Deus do céu, fazer essa live, não lembro, mas eu lembro assim, não lembro os dias exatos. Mas eu lembro que à noite, a gente treinava, Sim. fazia os ensaios, né? No caso, eram os ensaios. Eu não lembro agora se era terça e quinta ou era segunda, quarta e sexta. Tu lembra? Jonas, tu lembra até o sobrenome dos teus alunos? Eu Gente, lembro o nome. É, eu não tenho que essa memória capacidade é não essa? mental. É. Aí eu acho que os ensaios eram segunda, quarta, ou era segunda, quarta e sexta, ou era terça e quinta. E eu lembro que tinha o ensaio com os novatos. Hum, Aí eu fazia parte desse ensaio com os novatos na semana.
que às vezes quem dava o ensaio, que eu lembro que dava o ensaio era a Nazinha e o Jean. Às vezes quem dava também o ensaio, quando eram os novatos, que eu era desse turma, a Josi também, eu lembro que Josi já me deu aula de ensaiava com a gente. Era, né? Aí a gente tinha, aí a Josi dava o ensaio também né, no caso, eu lembro, a gente ensaiava Cana Verde, Pretinha da Angola, era Coco, Ceará, Pilão. Sim. E aí a gente ensaiava. Né, Jonas, na minha época os ensaios já eram à noite, não era de tarde, não era meio-dia, não, já era à noite, no finalzinho da noite, tipo, 6 horas no máximo, assim, acho que era 5h30 para 6 horas que começava o ensaio. Sim. E aí tinha justamente isso, era a parte dos novatos. E aí eu lembro que já tinha muita gente do grupo que não estudava mais no grupo. E aí, como trabalhava essas coisas, acabava que os veteranos ensaiavam, tinha um ensaio dos veteranos que, se eu não me engano, era mais tarde e no sábado, né? Que era o ensaio com todo mundo. Que aí no sábado tinha um ensaio aí tinha o pessoal do vocal e o pessoal da dança. Aí a gente ensaiava, né? Aí o sábado era a tarde toda. Começava, saudades, inclusive. Uma da tarde até 5, 6 horas, era a tarde todo dia de ensaio. E Ave Maria, se você faltasse um ensaio, pelo amor de Deus. Minha filha não podia faltar um ensaio, era certinho, meu filho, batia cartão. Se tivesse maquininha de bater cartão, Ave Maria, se você faltasse um ensaio, o dia já falava assim. Porque tem que ter dedicação, porque isso aqui é coisa. Menina do céu, Ave Maria, eu ficava era morrendo todo mundo bem fardadinho, né, Thalita? Eu ficava me tremendo todo dia quando ela dizia quando eu tinha que faltar o ensaio, que eu tinha que faltar alguma coisa, eu já ia, né, Ave Maria, me tremia todo dia, aí depois para os dias que eu vou faltar o ensaio. É mesmo, aí era isso, aí no sábado, depois do ensaio, a gente isso saía. Era. O Nilton tá dizendo que o sábado era top. Era. O sábado era dedicação exclusiva. Também era top. A gente já levava roupa, mulher, pra sair depois. Tomava banho, e no meu caso, já saía. No meu caso, a gente, na escola técnica, o pessoal gostava de viajar no fim de semana. Né? Tinha uma turma minha de amigos que ia muito para aquela praia que tem Caraí. Ai, Caraí é o novo. Maravilhoso. Eu só ia pro Caraí no fim de semana. E aí eu nunca ia porque tinha ensaio. Aí não vou, então tinha uma coisa, eu nunca ia porque tinha ensaio. Aí o pessoal ficava, Ave Maria, tu só quer saber desse grupo. Aí o pessoal, até hoje eles ficam dizendo que eu nunca fui pro Caraí com eles por causa do Miraíra. Nunca. Quem nunca, né? Quem nunca deixou de sair pra ir pro ensaio, né? Que levar um carão da Lourdes Macena até hoje deixa as gatas todas se tremendo. Mas aí a outra pergunta é se tu lembra da tua estreia, qual foi o primeiro espetáculo, a primeira coreografia que tu dançou, como é que foi, o que foi? Menina do céu, eu não lembro onde fui. Eu lembro que eu dancei o Coco do Cariri. Dancei o Cariri, acho que a minha estreia foi com o Coco, que era um espetáculo, não sei se era no shopping, alguma coisa assim, era uma apresentação. E aí eu já tava um tempão só ensaiando. Inclusive, eu não tive esse privilégio de ser noiva do grupo, nunca fui noiva do grupo, gostaria de, né, salientar. Opa. Nunca me colocaram como noiva. Eu lembro que Leane era nossa ela tem que ter noiva. Eu lembro que Leane era Nossa Senhora, era noiva, eu nunca, aí eu entrei, que eu ensaiei bastante, a gente ensaiava muito, ensaiava, e tinha apresentação, a gente nunca dançava, a gente ia pros ensaios só pra arrumar material. A gente ia só pra arrumar material. Se os novatos hoje reclamaram, eu não sei como é que tá hoje, mas olha, meu filho, muitas apresentações, muitas semanas, muitos meses, a gente só arrumava material pra apresentação. E aí era material. E aí a gente ficava, tipo, as novatas eram meio que ajudantes de quem ia dançar. A gente ficava meio de ajudante lá. Quem ia dançar em muitas coreografias, tinha que trocar roupa, a gente ficava lá de ajudante. Claro. E era apresentação pra apresentação pra nada, porque a gente ficava lá só arrumando e arrumava bagagem, desarrumava. Mas tinha e não sei o quê. Né?
tinha que ir. Aí e carregava e era isso, né? E eu lá, e a gente lá. Aí eu não sei, na verdade, como eu acho que como eu fazia balé, nas aias, eu fazia balé, acho que eu tinha até uma facilidade de decorar a coreografia. Eu Aham. decorava fácil. Mas eu não tinha a ginga, essa coisa, né, que a gente sabe que dança. Essas danças, as danças delas são mais movimentadas, são mais. E eu era toda dura, assim, toda de balé, toda Toda de balé, bailarina, assim, menina. Da postura. toda balé. É toda assim. Ah, é, e não podia sair do camarim, não, era mesmo, a gente nem podia assistir os outros Não, mas dançando, não tem isso, os não. Já assisti a novatos. apresentação. A É. gente ficava ajudando, né, A quem trocar estava de roupa. dançando mais a trocar de roupa, pronto. A gente ficava lá dentro, separava as dancinhas, sabia a sequência, já a pessoa pegando, separava as roupas para você dançar e não saía do camarim, não podia nem ver as apresentações, ficava lá dentro só ajudando. Aí eu pegava até fácil, então eu decorava as danças fácil, mas eu era meio dura, assim. Então, mas aí eu lembro que eu acho que eu fui substituir alguém, aí eu Uhum. lembro de eu ter dançado o coco, né? O Sim, coco do Ceará, né? E eu achava, nossa, eu lembro que tinha um passo do coco, que tinha uma volta que dava, que eu achava eu super sei. difícil. Eu disse, meu Deus do céu, eu não Nunca vou vou conseguir fazer, aprender. não vou conseguir fazer, não vou. E na apresentação, meu Deus, como é que eu faço? Aí todo mundo falou assim: não, é todo mundo veterano, fica tranquila, é só seguir. Quem vai dançar contigo é só ir, é só olhar para quem tá na frente, é só seguir e vai. Vai que vai dar Olhômetro. certo. É, vai no olho. Eu já sabia, assim, decorado, mas sabe aquela coisa, né? Que você vai dançar, se atrapalha todo, se banana todo. Aí eu fui. Então, aí eu lembro que foi o coco do Ceará, né? Que aí eu dancei, mas eu não lembro qual foi o lugar, acho que foi num shopping mesmo. Aí o pessoal dizia assim: ah, vai que dá certo. Aí eu fui, né? Ter assim, depois. Ai, e era engraçado porque era eu e a Ileane, a gente entrou juntas. Então a gente ia Aham. para casa ensaiando o passo do coco do Cariri. A gente ficava lá fazendo o passo, indo para casa, que a gente ia andando assim para pegar ônibus. Às vezes a gente ficava indo para casa dançando coco e fazendo, o coco do sertão, e fazendo o passinho da cana verde, aquele que. O E do a minha pulinho. canha que fica trocando os Sim. pulinhos da cana verde, Aham. aí a gente ficava fazendo o pulinho da cana verde, que o pessoal dizia, ensaia esse pulo no banheiro. Eu fico pensando, gente, olha que perigo a gente ensaiava esse passo dentro do banheiro, se a gente escorregasse, Não catasse a era cabeça no mulher em chão. tempo de cair. E olha os conselhos, ensaia Sai no no banheiro. banheiro. Aí eu lembro Sai que pegando o ônibus. eu e Eliane, a gente ia para casa ensaiando o passo o passo do coco, né? O sapateado do coco e o da cana Sim. verde. Ficava aprendendo para poder dançar. Cuida, Pula, puxa, novatos. abre, cuida. Aprenda essa Pula, puxa, abre, cuida. metodologia. Olha a metodologia. Os antigos ainda estão dizendo: Gente, pula, pula, abre, cruza. Jone do céu, não faz isso no banheiro mais não, meu filho. Pelo amor de Deus. Numa hora que a idade chega para todo mundo. Eu, hoje em dia, meu filho, não posso nem pensar. Ei, Thalita, a outra pergunta é: o que é que tu mais gostava de dançar no grupo? Quem não pensar eu esperando o Zé Walter, né? Não é, Quem menino? nunca Quem nunca nada, quem ensaiou? nunca? Ou ia andando até a Guanambi, aí no meio do caminho eu pegava, Claro. no meio do caminho eu ia andando, e aí eu fazendo os passinhos para aprender. Ou então, no caso, eu e a Eliane, a gente pegava o ônibus ali do lado da escola técnica. Então, a Uhum. gente ia fazendo passinho, aprendendo lá, ensaiando as coreografias, né? Ficava a gente ensaiando. A coreografia que eu mais gostei de dançar, É, a que tu mais gosta, assim. Até hoje, se tu ouvir tocar, chega, tu se treme todinha. Qual é? gente, olha, as danças do Pará, eu sempre, o carimbó, o lundu. Nossa, eu acho que não sei se é porque o lundu foi a primeira dança que eu vi, que eu Aham. assisti, antes de eu entrar no grupo, né? Que foi que me chamou a atenção. O lundu, gente, eu lembro nitidamente, eu lembro até hoje do Nilce e a Selen dançando. Não era Nilce, acho que tu era casal com a Selen. Ai, o Cacuriá! Gente, o Cacuriá, nossa, Cacuriá também. E o Cacuriá, nossa, eu lembro, era o Cacuriá, a Lourdinha, quando criou o Cacuriá, a gente ensaiava, super gostava de ensaiar. E aí eu lembro que no Cacuriá eu ficava toda travada, porque na época eu namorava o Jandas, que é irmão do Jonas, inclusive. E aí a gente fez assim: a Thalita vai dançar com o Jonas
porque aí não vai ter Não tem ciúmes. problema, né? Então, porque o Jonas é irmão, então não vai ter ciúmes, né? Tudo Então a dentro gente de pegou e casa. saiu. Tá tudo dentro de casa, então vai dar certo. Mas mesmo assim, meu filho, ainda estressou o homem, né? Tem história. Ciumento. Nosso Cacuriá. As danças de lá, eu sempre gostei muito. Ó, o Lundu, que é, né, Maranhão, Pará, enfim, Lundu, Cacuriá, o carimbó, Ave Maria, eu adorava, adorava, adorava. O carimbó, a primeira vez que eu dancei, uma dança que eu ensaiei, mas eu nunca dancei, que na época o pessoal dançava muito, mas eu acho que quando eu entrei, meio que parou de dançar, foi o Siriá, né? Que achava, Hum. eu lembro, acho que eu devo ter dançado uma vez só, Nunca e dancei. eu não sei. Então, tipo, a gente ensaiou, lembro que a gente ensaiou o Siriá, mas logo depois, assim, eu não dancei mais. A Pretinha da Angola também adorava, que era facinha de dançar, assim, a gente aprendia, as novatas tudo dançava, então a gente ia, mas era, acho que as do Pará, Carimbó, e Lundu e Cacuriá, pra mim, assim, as que eu não As melhores. esqueço nunca, assim, As Ave top. Maria, e o coco também. E o coco, Ave Maria, o coco, qualquer lugar, ainda mais que eu ando nesses cantos meio alternativos, né? Sempre tem um povo com um pandeiro, eu vou na Chapada, tem um pandeiro, a pessoa começa a pandeiro, alguém bota um coco, aí pronto. Ela Aí se bota um solta. coco, o pé chega a coça, assim. O pé chega a coça pra dançar. Adoro, 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 adoro. Até aquela, teve uma vez que a menina no forró disse assim, vamos, ensina o coco pra gente. Eu ensino, bora dançar coco. Fino que eu sei demais. É. Vamos lá. Mais uma pergunta no De Frente com Thalita. A galera quer Ui. ouvir uma história engraçada, né? Do Miraíra, a gente tem tantas histórias no grupo. Conta aí uma história daquelas boas. Aproveita que tem um monte de eternos aqui do Vixe, grupo. Maria. Ai, menino, tem muita história engraçada, mas tem muita história engraçada que era dos bastidores. Aproveita que a Lurdinha tá assistindo, ela vai saber agora, né? Descobrir Ai, agora. eu lembro nada, eu lembro. Então, tinha muitas dessas histórias, era nos bastidores, histórias engraçadas, né? Então, não. Não, Jonas, tu contou a história da Lurdinha pulando na ponte, que eu lembro, viu? Que tu fala lá do ônibus que a Lurdinha pulou. A do Piauí. Gente, a do Piauí. A viagem do Piauí, que foi, a gente foi pro Pará e depois na volta a gente parou no Piauí. Eu acho que é a história que tinha mais. Foi a história que teve mais coisa engraçada. Né? Teve a história engraçada, teve a história que acho que todo mundo deve saber da história do que a gente estava. Teve uma da a viagem do Piauí, você e Chile. Ah, sim, né? Nossa. Né? Eu lembro que eu, novinha, assim, né? Os meninos já bebiam cerveja. Tipo, eu era a novinha da turma. Ah, O pessoal sempre, o jovem. pessoal era mais velho, eu era mais novinha. Hoje em dia eu sou a velha da turma, né? Gente, né? Sou a velha da turma, pra você ver, né? Tu contou a do Pará, que você saiu escondida. Inclusive, era eu que ficava pastorando a Lurdinha dormir no quarto, né? A Lurdinha ficava pastorando. Aí Maravilhosa. os bonitos saíam, a gente tinha que ficar no quarto, dormindo, né? Porque se Lurdinha acordasse, a gente ia ficar no quarto. Então a gente dormia Claro. com ela, não tinha jeito, né? Aí a gente. Ai, meu Deus, história engraçada. Aí teve. Eu não viaje, eu não bebia, né? Não tomava cerveja, essas coisas, nada disso, Sim. né? E aí eu comecei a sair, o pessoal era mais velho, tudo, eu saía com eles e eu nunca tinha bebido, não bebia e nada tal. E aí eu comecei, né? A gente vai ficando mais velho, não sei o que, vai bebendo. Aí eu era de menor, mas depois essa história que eu contei já era de maior, né? Era de maior, calma, Aí a gente. Ela já era gente. maior. Aí eu lembro que eu ia fazer a Maria Bonita. Nossa, Maria Bonita, né? Não, primeiro que já foi engraçada a ida pro Pará. A viagem toda começou com tragédia, mas depois a gente ri das tragédias, né? Que foi o roubo das calcinhas da Estefânia. Não sei se o pessoal lembra. Que a gente tava todo mundo ali esperando para tomar vacina de febre amarela. Ah, Eu vou falar também. A gente estava esperando para tomar vacina da febre amarela para poder viajar para o Pará. Né? E aí, lá no anexo, né, do Teatro
Teatro Delicador, no anexo lá da Casa de Artes. E aí a gente tava esperando para tomar vacina. E aí a gente tá lá, aquela coisa para se arrumar para viagem, não sei o quê. Na hora de viajar, que foi guardar tudo tal, cadê a bolsa da Estefânia? E a Estefânia não achava essa bolsa, e no sim ninguém achava essa bolsa. Aí parece que alguém tinha visto um homem entrando e saindo com a bolsa. Acho que ele saiu com a bolsa e com um som. Tipo aqueles sons pequenininhos, assim, aqueles sons Sim, menores. eu sei. E Microfistem. aí, ele com esses. Microsystem. É o novo. É um Microsystem é a novo. bolsa. E aí subiu essa bolsa da Estefânia. E essa Estefânia chorava e chorava e chorava. E era a bolsa que tinha as calcinhas dela. E os CD de música. Era os CDs. Até ela falou: o meu CD com os pagodes, a música do Ceará, era do Fortaleza, do time que ela torcia. Oh, meu Deus. Gente, mas ela. E aí chorava. Eu sei que antes da gente viajar, ela dizia assim: a gente vai ter que resolver isso, porque senão a gente não vai viajar mais. E aí todo mundo, não, como é que pode? Todo mundo com fogo no rabo para viajar. E aí, Claro. como que a gente não vai viajar? Como que a gente não vai viajar? Não, Estefânia, pelo amor de Deus, já tava com ódio, era da Estefânia, da Pop, que não tinha nada a ver com a história. Ah, A gente estressada com o povo da Estefânia, porque a bichinha tinha sido roubada. E a gente assim, meu Deus do céu. A Estefânia, quando chega lá, a gente comprou umas calcinhas. Eu sei que essa pobre foi sem calcinha. Sem calcinha, sim, foi só com a calcinha que ela tava, até eu parar. E quase coitada, que a gente não mulher. chega nesse Pará. E não, e aí a gente fez a Lourdes, como era, acho que era mais de 30 horas de viagem. Aí eu lembro que acho que foi a Areta e era um grupo que tinha o serviço de bordo da viagem do Pará. Então fez uma lista de coisas que era para ser comprada, para cada um levar para a gente comer dentro do ônibus, né? Ah, E aí a gente foi isso, a gente vai sem calcinha, a gente faz uma vaquinha para comprar calcinha. Aí a gente ainda fez um boletim de ocorrência, ainda teve que passar com ônibus para ela viajar, fez um boletim de parou para fazer ocorrência. um boletim de ocorrência na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. E depois a gente viajou, mas era assim, todo mundo com o cu na mão, porque achava que não ia viajar mais. Aí a gente foi, fez esse boletim de ocorrência. E aí, nesta viagem, a gente eram umas 30 horas de viagem. Era essa história que eu ia contar da laranja, porque aí a Areta fez uma lista de coisas que a gente tinha que levar nessa viagem. Aí Ah, falou, fulano leva tal coisa, para poder não ficar pesado, lá ia levar iogurte, levar queijo, levar não sei o quê. E aí me botaram para levar umas 40 laranjas dentro do ônibus para poder a gente viajar. Aí foi meu pai e minha mãe carregando essas laranjas dentro deste ônibus, né? E a gente lá, assim, foi por isso, é por isso que a gente fez o boletim de ocorrência, que ela estava sem documento. entendi. Eu Que era uma pensava que era bolsa só que pra ela contar as tinha. calcinhas, meu povo. Eu ia dizer um boletim de ocorrência pra contar as calcinhas. Não, é porque teve microsystem, que eu acho que o microsystem era do Miraíra. Aí Sim, teve microsystem, teve os documentos e teve as calcinhas, que era uma bolsa. E os CDs, que tinha um monte de CD dela. CD do pagode, certo. Aí a gente foi nesse. A gente foi. E aí, essa viagem era um monte de comida, só que a Areta ficava assim: tem que controlar a comida, não pode comer. Menina, eu sei que nessa viagem, aí no final, no meio da viagem, a gente pegou, tava quase chegando, tinha um monte de Yakult, a gente começou a tomar esses Yakult. As laranjas, deu um freio nesse ônibus, que as 40 laranjas ainda estavam quase 30 dentro desse ônibus, rolou tudinho as laranjas dentro desse ônibus. E o pessoal ficava, as laranjas que o seu Corim trouxe, né? Aí foi essas laranjas voando dentro desse ônibus. E a gente lá ficou falando, né? É o serviço de bordo, aí tinha esse serviço de bordo e a gente chegou lá. Aí, eu sei, enfim, aí nessa viagem, eu não bebia ainda muito, né? Assim, bebia pouquinho. E eu ia fazer a Maria Bonita, imagina. Maria Bonita, toda assim, né? E eu fiquei rouca. Fiquei rouca. Era a babá escondida e depois deu diarreia nele. Aí eu fui fazer Maria Bonita, eu tava rouca. Até hoje eu tenho esse problema da rouquidão, né? Eu tava rouca. Sim. Aí o pessoal pegou e falou assim: toma cachaça com mel e limão, que é bom para a rouquidão. E aí eu comecei a tomar cachaça com mel, para poder Gostou, parar né? a rouquidão. Mel. Menina, aí foi a cachaça com mel, fiz a Maria Bonita, depois botaram lá uma vodka no refrigerante de laranja e eu tomando. Cara, Aí eu sei que na hora que esse ônibus ia sair, do Piauí, sentido sair, sei lá, pra cá, pra Fortaleza, sei lá, eu e a Sheila ficava assim,
o pessoal, o motorista tá indo pelo lado errado. Aí a gente ficava, não, não conta pro motorista que ele tá indo errado, não. Vamos ficar aqui no Piauí, vamos ficar aqui. Não vamos embora, não. Vamos ficar aqui. Eu doida, querendo ficar no Piauí. Aí, assim, eu acho Que o ônibus não tinha foi, banheiro. nossa. Ei, Jonas, mas essa daí eu vou me entregar pra Lourdinha, gente. Essa daí eu vou me entregar pra Lourdinha, nossa. Ai, o ônibus do Cefete não tinha banheiro. Ah, E a gente parava toda a viagem pra... Eu não sei se foi nessa viagem, mas foi uma das viagens que a gente fez. O ônibus não tinha banheiro. E aí a gente parava na estrada para fazer xixi, né? Só que na viagem, quando a gente saía, a gente tomava umas lá no fundo do ônibus, escondido da Lurdinha. claro. Umas bebidinhas, tomava umas escondidas da Lurdinha lá no fundo do ônibus. Lurdinha lá na frente tomava umas escondidinhas. E eu, né, ainda mais novinha, né, a Lurdinha ficava mais em cima No teu também, né? pé. Aí a gente bebendo. E aí, ui, é que o meu suporte aqui da câmera caiu. E aí eu bebi, o ônibus parou. E tu tava doido pra que eu rasgasse, né, Jonas? Tava doido que eu Ele tava só contasse. instigando, mulher, esse Tava Jonas. só instigando, ele já tinha botado a mensagem se eu não falasse nada, a Rudinha ficar dizendo assim, o que é essa história do xixi? Aí o que aconteceu? O ônibus parou pra o pessoal fazer xixi, eu tava dormindo. Eu apaguei, capotei, eu bebi e apaguei. Aí deu 2 minutos que o ônibus tinha saído do ponto. Aí a gente a gente saiu de turbante do ônibus, a gente pegou, todo mundo botou turbante porque a gente estava perdido. Foi ainda pro Piauí que o ônibus se perdeu, porque a gente teve que pegar uma outra rota, que é a estrada, o estado lá da ponte. Uhum. Aí a gente começou a andar e passava na borracharia. E andava e passava de novo na borracharia. E andava. Gente, a gente tá perdido, não tinha GPS, né, na época. Lógico. E aí a gente foi, rodou, e aí parou, desceu pra tirar foto muito antes. Eu sei que aí nessa eu dormi. Quando eu acordei, eu disse, gente, eu tô muito apertada pra fazer xixi, eu preciso fazer xixi. Aí, pessoal, Thalita, o ônibus acabou de parar, acabou de sair do ponto pra fazer xixi, tu não vai agora. Aí eu vou falar com a Lurdinha, já levantei assim, Thalita, tu não vai falar com a Lurdinha porque ela vai perceber que tu bebeu. Que tu vai perceber que tu bebeu e ela vai brigar contigo, tu vai levar uns cagaços. Gente, mas eu tô apertada, como é que eu faço, pelo amor de Deus? Eu tô muito apertada, eu vou fazer xixi, eu vou falar com a Lurdinha. Aí, não sei quem teve a brilhante ideia de pegar copo descartável, acho que foi o Jonas que pegou copo descartável para fazer xixi no copo descartável. E aí, eu começava a fazer xixi, eu comecei a fazer xixi e ficava. O Jonas tá dizendo que esse lá ficava, era ele. Aí eu ficava assim, ai, que alívio. Acho que a Josi tava ajudando o Jonas. Eu ficava, ai, que alívio, eu tô fazendo xixi, ai, que alívio. Aí eu pegava e disse assim, Jonas, o que é? O copo tá enchendo. Aí ele, ai meu Deus. Aí ele dizia, traz outro copo. Aí ficava uma pessoa colocando o copo, não sei se era ele que pegava, botava o copo, e com a outra mão jogando o copo pela janela. Jogando o xixi, né? No copo não, o xixi pela janela. E aí jogava o xixi, o ônibus andando, e o xixi melando o braço do povo. E eu lá fazendo xixi, jogando os copos. Menina! Mas era assim, todas as histórias, né? Era corta, corta. Aí eu segurava, enchia o copo. Aí botava de novo o copo, começa até... Lurdinha colocou, gente, que doideira. Quem, Lurdinha? O Jonas tá de todo mijado. Foi. Pra Lurdinha não perceber que eu tinha bebido. Aí você vê, né? Mas deu tudo certo. Aí a outra pergunta, assim, né, de histórias engraçadas, você já contou, falou de viagens marcantes, mas e de alguma apresentação que foi marcante pra ti? Olha, eu lembro de apresentação marcante. O primeiro, na verdade, marcante pra mim foi o primeiro show que eu participei, que foi o Mira Brasil. Uhum. Peraí, gente. Só um instantinho que a minha gata acabou de estourar um fio aqui. É gata, é menina, é tudo nessa live. Eu gosto assim. Pronto. Enfim, eu lembro que o show que eu lembro de apresentação mesmo foi o show eu acho que foi o Mira Brasil, que foi o primeiro show que eu participei da construção, assim, tipo, ensaiar as coreografias para dançar e tal, que foi o Mira Brasil. Então, esse show para mim foi muito marcante, né? Então, foi muito importante, assim, para mim.
Que até foi, eu lembro que foi o show que teve a Ciranda de Tefé, Hum. né? Que teve a Ciranda. E eu ainda era novata, né? Assim, ainda estava no rol das novatas. E eu lembro que nesse show, acho que eu dancei 6 coreografias. Das 6, 3 eu dancei de homem, ou foram Arrasou. 4 de homem e 2 de mulher. Tipo, só que hoje em dia a gente arrasa, sucesso. Na época a gente odiava, né? Claro. Odiava, tipo, porque era mesmo um casal, tipo, magrinha, né? Toda magrinha, não sei o quê. Prendia os cabelos, fazia papel de homem. Então, eu lembro que eu acho que a maioria eu dancei de homem, justamente, né? As mais, assim, as coreografias eu era de homem. E aí eu dancei, eu lembro que eu dançava essas de homens, as de mulheres que eu dancei foi, por exemplo, Guerreiro, que Sim. era aqueles que tem vários personagens, então aqueles que tinham muitos personagens, então a única que, tipo, eu ia mesmo de mulher a, era a Ciranda de Tefé. E aí eu lembro que, tipo, a Ciranda também só tinha veteranos e a Lurdinha botou, ela queria botar uma novata, um casal de novatos, assim, uma novata, Aham. para entrar. Então ela fez isso com algumas danças. Então acho que na Ciranda fui eu, então outra dança botou outra novata, então foi colocando os novatos para dançar. E eu lembro que era a minha opressão, né? Que ela ficava assim, que tinha que rebolar, tinha que ter o charminho, que não sei o que era. Se não dançar direito, se não ensaiar, se não aprender, não vai dançar. E eu já tinha feito, ela já tinha tirado as medidas do vestido, já tinha tirado O as vestido medidas era do o vestido, já falava menorzinho. assim, pequenininho. Ele era comprido, mas dessa finurinha, né? Até hoje eu lembro o pessoal brincando com a cintura da caninha verde, do vestido da saia da caninha Cabe em verde. ninguém, A mulher, cintura tua desse tamanho. roupa. Não cabe não, é? Não. Aí, pois era, aí ela falava assim, por mais que já tenha feito a roupa, por mais que já tenha tirado as medidas, só vai dançar quem tiver preparada. Só vai dançar quem tiver preparado. E aí ficava pressão. E eu, ai meu Deus do céu, eu ficava, isso é pra mim, isso é pra mim, isso é pra mim. Aí eu ficava, ai meu Deus do céu, isso é pra mim. Ô, gente, desculpa se eu tinha um corpo fitness, né? Peça Não cabe única. ninguém. Ninguém. Peça única mesmo, né? E aí eu lembro que esse show foi muito marcante pra mim, que aí eu lembro, meus pais foram assistir, Uhum. né? Acho que eu tenho até as fotos e tal, vou até resgatar essas fotos, né? Da ciranda, das coisas que a gente não tinha época celular assim pra ficar tirando foto, né? Mas a gente, né, era, minha filha, cinturinha. 34. Aí o vestido, né, o vestido da ciranda de Tefé, e aí eu lembro muito bem, eu lembro da Ciranda de Tefé, que ficou marcada, que foi tipo a primeira dança no show, que foi uma dança assim que, né, que eu eu lembrei que foi uma dança porque eu achava muito legal quando eu entrei no grupo, quando a gente ia dançar, porque as roupas tinham os nomes das pessoas, né? Tem um Sim. nome, a roupa nome de fulano. Então, quando eu entrei, já tinha lá aquelas roupas que tem nome, que tinham os nomes, e a gente às vezes não conhecia mais as pessoas, né? Tava só o nome lá da pessoa, e aí, quando eu vestia, o pessoal comentava, né? E aí eu ia ter minha roupa, eu ficava, gente, eu vou ter uma roupa pra mim, né? Nome. Ficava aí com meu nome, né? Então, assim, vou colocar lá o nome na roupa. E aí logo e eu via que era uma dança ciranda que muita gente queria dançar, então pra mim foi bem marcante. O show do, do Mira, esse Mira Brasil foi muito marcante. Que acho que a dança assim que representou o show foi essa, mas assim de dançar, de gostar de dançar, várias dessas eu gostava muito assim de me apresentar, né, de dançar. Tá no Teve palco. também uma apresentação bem marcante, que foi uma que a gente fez pro BID. Não lembro se o pessoal tava, quem estava nessa época, que era o BID, que foi até para o presidente, a gente se apresentou, que teve presidente, foi até no... Ai, gente, foi um buffet que ficava na praia, que ficava na Praia do Futuro, um bem grandão, assim, um buffet que ficava lá. Eu esqueci agora o nome do buffet que ficava. La E Maison? aí a gente foi. O La Maison. Foi no La Maison. E aí a gente se apresentou pro BID, né? Então a gente. E aí a gente era, né? Que tava o Fernando Henrique, tinha um monte, tava a mulher dele, tava a Gostar aí, esposa, tava viu? todo mundo, foi no La Maison. Aí a gente se apresentou para eles, assim, e era uma apresentação do BID, então não tava só eles, tinha representantes internacionais. Sim. E aí eu lembro até da Lourdinha falando assim, gente,
a gente está ensaiando aqui, mas vamos ensaiar calado, porque ia ter uma manifestação, inclusive, do DCE, da Escola Técnica, o DCE do IEP, né, na época era... Aí eles iam fazer manifestação, né, por causa do vídeo e tudo, e a gente estava ensaiando para dançar no vídeo, né? E aí a gente teve até que mudar a coreografia do chachado, porque no final da coreografia a gente aponta as espingardas, né? Então, o chachado, a gente aponta. Então a gente teve que mudar a coreografia do final, porque disseram que se a gente apontasse as espingardas pros políticos que estavam lá, o pessoal, os seguranças iam tudo cair em cima da gente. Aí a gente teve que mudar, tipo, na hora do chachado, a gente pegava e fazia assim, ó, pro lado, aí apontava pra cima, tipo, ficou uma coisa meio aleatória na hora do chachado, porque não podia apontar as espingardas. Não, porque eu lembro que acho que a gente ganhou um dinheiro para renovar o figurino. E aí a gente renovou, a gente acho que alugou algumas roupas, outras renovou, e aí a gente comprou as espingardas. As espingardas eram novas. Aí a gente pegou e com essas espingardas novas, a gente querendo, né, não sei o que, não podia apontar as espingardas, porque os seguranças estavam tudo lá e iam achar que era, tipo, terrorismo, atentado, alguma coisa assim. Aí a gente teve que mudar a coreografia para não... Aí eu lembro, né, que tipo, nossa, isso apresentar tudo importante, né? Chiquetosa, para se apresentar para o presidente. Arrasou. Mas... E, assim, o Mira, a gente percebe, a gente que é, né, percebe que é uma família, né, uma grande família. E aí uma das perguntas é sobre essas amizades, assim, que tu construiu no grupo, se elas permanecem até hoje. Conta um pouquinho desses laços, né, desses elos que tu firmou dentro do Miraíra e que tu levou pra tua vida, assim. Não, Jonas, eu acho que eu não fui contigo comprar espingarda, não. Tô vendo aqui, acho que foi o Jean e a Sheila, ou foi a Estefânia, não lembro agora. Mas não fui eu, não. Não, acho que foi o Jonas. O Jonas foi com a Silvani comprar as espingardas. Então, menina, questão de laços de amizade, como eu falei, né? O Miraíra acabou sendo uma segunda família para mim. Sim. E aí a gente pegou, como eu falei, até o pessoal da escola técnica ficava assim com, tu anda mais com grupo do que com o pessoal. Então, tanto que na minha graduação, eu tenho amigas da graduação, né? Eu tenho grandes amigas da graduação, mas de amizade, as minhas, eu não era muito de sair com as pessoas da graduação para festa, para essas coisas, era sempre com o Miraíra, né? Então, eu entrei na graduação e continuei com as amizades do Miraíra, né? Então, inclusive, né, o Jonas, eu fui padrinha hoje, eu fui madrinha de casamento, né, do Jonas, entrou eu e Jean no casamento, né? Então, olha aí as perguntas, né? Então, eu e Jean no casamento do Jonas, né, como um dos casais de padrinhos, então a gente é amiga até hoje. A gente, Jean também, os meninos eram muito de andar lá em casa, né? Então sempre o pessoal andava lá em casa, assim, de à noite, de sair, da minha mãe confiar, eu lembro da gente viajar. Ai, gente, as notícias aí. Então a gente minha mãe sempre gostou de receber gente lá em casa, então o pessoal ia muito lá em casa, assim, de Jonas. Até eu lembro até uma vez que, como a mãe não conhecia o pessoal, eu disse assim, gente, para minha mãe conhecer e gostar de vocês vão ter que ir lá em casa tomar um café com cuscuz, para poder ela se acostumar. Aí eles fizeram isso mesmo, foram lá em casa, foi o Jonas, Nilson, Jean, tomar um café com cuscuz. E aí eles foram e minha mãe foi, quando eu falei que minha mãe mostrou o álbum de fotos, que mostrou minhas fotos de bailarina. Ai, minha filha linda, não sei o quê. Eles começaram a rir, e riam das minhas fotos, e riam. E aí fez amizade. Então, até hoje eu tenho a Sheila, por exemplo, eu sou madrinha do filho dela. Sim. Né? Então, do Francisco. A gente, né, então, até hoje, mesmo à distância, a gente tem esse vínculo. Eu sou a madrinha do Francisco, eu e o Paulinho. Né? Vocês também, que o Paulinho foi de Miraíra. Lembro, então tem Jean até hoje, eu tenho esse contato, os meninos,
hoje em dia bem menos próximo. Aí outra coisa também que eu consegui fazer assim contato com pessoas do grupo de antes de mim, que eu disse que eu via nas roupas, Hebe, Sandra, né? Eu lembro que tinha muitas roupas da Hebe que também a gente não usava porque era tudo pequenininho, o pé dela era pequenininho, miudinho, então. E aí eu conheci a Hebe, conheci Sandra, conheci essas pessoas através também do Jonas, Didi. Os mais novos também, alguns mais novos já tive menos contato, mas lembro de Rony, que até eu tive que fazer uma coreografia, chamei, né, ai, menino, que era bolsista da Lurdinha, que agora me falhou o nome dele agora. Que faz mestrado contigo, menino? Comigo? O Que Gilberlan? fazia, né? Não. Que o Esqueci o Gilberlan nome dele agora. mestrado é Renê? Renê. O Renê também, conheci o pessoal mais novo, né? E é isso, tipo, eu lembro, e também das transformações, né? Que quando eu entrei, a Cici, por exemplo, era pequenininha, né? Era criança, e aí eu vi crescendo. Eu lembro até também da viagem no Piauí, ela no quarto com a gente, a Ludinha fazia assim, a Ludinha dizia assim, quem não comeu agora vai sem comer, que não sei o que. A gente guardava a marmita e, tipo, até a Cici entrava no bolo, gente. Eu dizia assim, Cici, fica caladinha, come tua marmita depois. A gente deixava assim a marmita assim, vinha a gente comer com a gente, a Cici assim, ó, comendo. Eu, meu Deus do céu, botando a Cici para o mau caminho. Né? E de ressignificar, dela crescendo, né? Tu também, quando entrou, né? Eu já estava, né? Já era no hall já era véia, né? Já era veterana, já era véia. Né? Então, há muitas amizades permaneceram, né? Que aqui, por exemplo, até inclusive já vieram aqui onde eu moro, em Cruz das Almas, me visitar. Né? Jonas já veio com o Alan, né? E Leane também, que é amizade. Né? A Dani, por exemplo, Dani e Gabi. Dani, eu conheci no Miraíra. E Dani hoje é minha amiga e irmã, é praticamente irmã, tenho ela como uma irmã para mim. Né? Então, esses vínculos, né, né, inclusive ela foi morar em Campinas, fazer o doutorado lá, que né, eu fui mestrado, doutorado, eu falei, vem pra cá e tudo, incentivei pra ir também, e ela foi lá, então a gente tem esse vínculo até hoje, assim, eu tenho muitas amizades, né, que eu tenho grandes, como eu falei, o vínculo com o Jonas, por exemplo, que também é um amigo e irmão, que me ajudou a estudar os concursos, né, as coisas, né, então as viagens que a gente fazia, as amizades, foi, né, inclusive até, né, dentro do Miraíra, não só amizades, tive relacionamentos, né, então que envolvia as pessoas, né, tipo, São muitas histórias. Então, tipo, foi muita coisa dentro do Miraíra, né, então eu não tem como não tem como apagar, não tem como não dizer que eu não tenho amizades, que não foram isso, então, para mim foi muito significativo, não não passou despercebido, né? Eu estava fazendo as contas, eu não cheguei a ficar 10 anos. Acho que eu fiquei 9 anos, assim, fixo mesmo, depois viajando, né? Morando fora e tal, uns 10 anos a mais. Mas foi muito intenso para mim. Eu tenho essa amizade até hoje com as pessoas, né? Sim. Aí a gente já tá nos finalmente, assim, né, da live. E aí. Quanto tempo já, menina? Mulher, eu tô tentando ver aqui a hora, mas até onde eu vi era 8h25. Então a gente tem 5 minutinhos, assim, né? Até 8h30. E aí, né, já embarcando aí nos momentos finais, eu queria que tu falasse. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a sua presença, né? É muito importante pra você, assim, pra gente lhe ouvir. E aí eu queria que tu falasse, pra gente terminar, assim, a tua relação com a tua vida profissional hoje, com o Miraíra e se despedisse, porque eu acho que já tá na reta final. Então, gente, ai, menina, depois eu fiquei lembrando de um monte de coisa, mas deixa pra lá. Pra outra live. De coisa, pra outra live. Assim, quero agradecer quem tá assistindo, né? Eu acho que tem gente que eu vi que tá assistindo que me conhece de agora, né? Então, nem sabia dessa minha relação, acho que, com a dança. A dança, para mim, foi muito importante na construção cultural e social também, né? Porque, primeiro, como formação, que eu pensar, nossa, como o pessoal falava, mas tu é engenheira e estava no Miraíra, sabe? Eu ficava assim, mas engenheira, porque eu disse, né, na minha despedida para o doutorado, ficavam, né? Então, isso para mim sempre foi muito, muito ligado, né? Eu sempre tive essa necessidade de estar buscando
os acessos culturais, né? Então, não só de querer dançar, mas de conhecer a história daquela dança. Né? Que a Lurdinha isso fazia muito com a gente. Ela dizia assim, ó, porque quem dança, né? Quem dança sem saber o que é que tá dançando é macaco de circo. Ela falava sempre assim, quem dança sem saber o que tá dançando é macaco de circo. Então, toda a vida que ela ia construir uma dança, vinha sempre contava pra gente com a história daquela dança, fazia a gente entender, às vezes até algumas a gente pesquisava mesmo, nós mesmos pesquisávamos, então a dança nunca estava separada da história daquela dança. Então, e aí, profissionalmente hoje falando, em todos os lugares que eu ia, eu tentava buscar isso. Como eu fui morar em Campinas, eu conheci lá o pessoal do Urucungus, conheci o Sambalenço, o Jongo, né, que eram manifestações culturais de lá, que eu fiz. Então, eu sempre estava buscando isso, né, de conhecer o local e aí, hoje em dia, também aqui no Recôncavo, né, conhecer as tradições do recôncavo, do samba de roda, e isso, de certa forma, profissionalmente, eu tento, né, a minha questão agora é tentar, de alguma forma, como que eu posso contribuir com a sociedade, com essas comunidades, né, para além da dança, né, para além da dança, né, como que eu posso colaborar com essas comunidades a partir do conhecimento que eu adquiri até hoje. E não só pensar nisso, pensar que, como eu falei, ali eu tenho um mestre, quando a gente vê lá no Ceará os mestres da cultura popular, me fez também respeitar, né, essas pessoas, respeitar a comunidade, respeitar o lugar onde eu chego, né, que ali tem uma história, ali tem uma vivência, ali tem uma sabedoria, né? Então, respeitar e ser humilde o suficiente para reconhecer que ali que ali eu não sei, eu tenho que eu quero, se eu quiser aprender, essa humildade de entender que ali eu não sei de nada, ou sei muito pouco, e quem está ali sabe mais do que eu e está disposto a me ensinar. Né? Então, isso a Lurdinha fez muito a gente respeitar entender, né? Isso, né? Entender, respeitar, né? Então, isso eu venho dessa época, né? Essa busca, né? Então, e eu acho que essa sede por cultura, essa busca que nunca morreu, apesar de eu não estar mais dançando agora, né? Não tem um grupo que eu dance, essa busca pela cultura sempre é muito presente na minha vida, né? Faz parte, vai fazer parte, vai continuar fazendo parte, sempre. E eu agradeço muito ao Miraíra por essa oportunidade, por me fazer me fazer ter esse lampejo, né? Essa coisa dessa curiosidade, despertar essa curiosidade em mim, de sempre ir em busca dessas coisas. Dessas raízes, né? Busca dessas raízes e, enfim, não só buscar as raízes, como entender também que elas podem se transformar, né? Essas raízes estão ali e que, né, como ela falava, às vezes que não é uma coisa certinha, delimitada, fechada, né? Que cada lugar vai ter, né, as suas representações, as suas manifestações. Então, acho que isso para mim foi muito importante, né? E acho que está até terminando, né? Eu lembro, eu entrei, acabando. E eu entrei no Miraíra numa fase que o Miraíra estava em transição, né? Era GPTEC, virou Miraíra, então acho que eu venho meio, eu tô meio naquele meio, entre os mais antigos e os mais novos, né? Então eu consegui, assim, passar, eu tive esse privilégio também de passar por uma boa fase, assim, do grupo, né? Não é boa fase, porque todas as fases são boas, né? Mas, assim, ter conseguir, né, pegar essa época onde estava acontecendo essa transição e que estava tudo acontecendo ali naquele momento, a escola técnica estava dando de nome, Miraíra estava mudando de nome, eu pude votar para escolher o nome, Miraíra. Um beijo, agora para finalizar, assim, antes que o Instagram gongue a gente, dê um beijo, manda um beijo para todo mundo, aí dá os teus agradecimentos. Gente, um beijo para todo mundo. Eu fiquei muito feliz dessa live, nervosa, né? Falei um monte assim, atropelado, mas nervosa, mas feliz. Muito feliz de ter fazer essa live com a Isaurinha, que também era ia lá para casa, estava lá em casa. Direto. Temos 28 segundos, vai! E muito feliz por tudo. Saudades do Miraíra, né? Muitas saudades. E quero mandar aqui todo o meu amor, minha gratidão ao Miraíra, à Lurdinha e as pessoas que estão no grupo, né? Que valorizem, continuem valorizando toda essa história, que aí tem muita coisa
ainda para ser construída. Né? Beijo!